dificuldades financeiras do estado vêm de longe, mas nunca as contas gaúchas estiveram tão no vermelho. O Rio Grande do Sul começou o ano de 2018 devendo 67 bilhões e 660 milhões de reais. A dívida com a União representa 87% deste montante. Seriam por volta de 3 bilhões no orçamento deste ano. Seriam porque o pagamento das parcelas está suspenso desde o ano passado por decisão liminar da Justiça. Nossa situação está tal de que, mesmo não pagando essa parcela, eu não tenho o suficiente. Os salários dos servidores acumulam quase 3 anos de parcelamento ou atrasos. Nós somos servidores de carreira de Estado, nós não temos a culpa que os governantes, seja de que partido for, colocam em nós. O governo aposta na adesão ao regime de recuperação fiscal para oficializar a suspensão temporária do pagamento das parcelas. A União negocia uma série de contrapartidas. Quando nós fizemos a renegociação em 98, o Estado assumiu com a União um compromisso em cima de 6 itens. O primeiro deles é a privatização, esse continua. Outro deles era a contenção de gastos com o pessoal, esse também continua. Atualmente, em vez de 6, nós temos o comprometimento de 21 itens. Desses 21, 9 são em cima de pessoal de novo. A adesão ao regime de recuperação fiscal, ele vai possibilitar com que o Estado possa superar um momento de muita dificuldade fiscal, gerada por questões estruturais e questões conjunturais, e ter uma travessia desse momento de dificuldade de uma forma um pouco mais tranquila, com menos prejuízos para a sociedade gaúcha. São 5 décadas de governos gastando mais do que arrecadam. Dos últimos 48 anos, somente 7 empataram ou tiveram superávit, e por questões bem pontuais. Pois entre os fatores do desequilíbrio apontados hoje como os principais estão o comprometimento da Receita com a folha de pagamento e a previdência dos servidores e ainda o peso da dívida acumulada ao longo dos anos. A origem dos gastos acima da arrecadação está no endividamento. Já nas décadas de 50 e 60, títulos de baixo valor eram emitidos para investir em obras. Nos governos militares, com o chamado milagre econômico, a contratação de empréstimos foi facilitada e passou a ter correção monetária. Era uma época em que se incentivava muito investimentos em infraestrutura, em matriz energética e etc., sem se preocupar muito em como é que isso ia ser pago, né? Grande parte dos problemas nasceram naquele momento. Na década de 1970, o primeiro déficit registrado foi de 2 bilhões de reais. Nas seguintes, a dívida começou a aumentar. Os governos continuavam pegando empréstimos, mas a hiperinflação ajudava a esconder o buraco nas contas. A diferença entre receita e despesa ficava mascarada, ficava escondida pela questão da inflação, que corrigia mais rapidamente a receita ficava mais alta mais rapidamente do que a despesa. No período, vários planos econômicos tentaram controlar a inflação, sem muito sucesso, até o Plano Real. Só que a política de estabilização da economia e ajuste fiscal veio acompanhada da alta dos juros. E a conta dos endividados disparou. Em 1994, a dívida gaúcha tinha chegado a 27 bilhões de reais. E 4 anos depois, o Rio Grande do Sul devia mais do que o dobro, 59 bilhões de reais. A política econômica de contenção da inflação por elevadíssimas taxas de juros, né, acabou fazendo com que a rolagem da nossa dívida ficasse muito cara. Aqueles estados e municípios que estavam com a sua situação de endividamento, eles ficavam inviabilizados. Em 1998, assim como outros estados, o Rio Grande do Sul aderiu à federalização da dívida. Ou seja, a União assumiu os vários contratos, principalmente com bancos, e passou a ser o único credor. O contrato fixou juros de 6% ao ano e correção pelo IGPDI. A parcela ficaria limitada a 13% da receita corrente líquida. O plano era pagar a dívida em 30 anos. Só que o IGPDI estava atrelado ao dólar. E aí veio o problema. A gente teve uma instabilidade forte naquela transição do primeiro para o segundo governo Fernando Henrique, né? Uma maxi desvalorização do câmbio logo em seguida. Então, um ano depois da renegociação de dívida, o IGPDI chegou a 20%, né? 2 anos depois a 25%, 30% quase. A parcela nunca coube no bolso.
Para não comprometer a prestação de serviços, o Estado passou a pagar o mínimo de 13% da receita corrente líquida como regra. O saldo foi para uma conta resíduo, para ser paga 20 anos depois do fim do contrato. Desde 2015, o resíduo é superior ao estoque principal da dívida. O fato é que a gente, desde o início do contrato, está passando valores para essa conta resíduo que está incidindo juros e correção monetária. Então, a gente criou uma dívida paralela, um esqueleto da nossa dívida que vai ter que ser paga em algum momento. Ao invés de cair, a dívida iniciou um novo ciclo. Menos intenso, é verdade, mas ainda de alta. Os governos pós-acordo enfrentaram a queda da receita de ICMS a partir da Lei Candir, que desonerou as exportações de produtos primários e semi-elaborados. A Lei de Responsabilidade Fiscal, que limitou ainda mais o endividamento dos estados. E a conjuntura da economia, ora ajudando, ora reduzindo receitas. Cada vez mais engessados por obrigações constitucionais, os governos se utilizaram de mecanismos como o Caixa Único e os depósitos judiciais para pagar as contas. A situação que a gente tem hoje é uma situação em que nós não podemos mais nos endividar, nós não temos mais recursos para tirar do depósito judicial. O Caixa Único ele já está na sua capacidade de utilização máxima, né? Então sobram quase nenhuma alternativa. No ano passado, o crescimento da arrecadação de ICMS mostrou um movimento de superação da recessão. Mas o futuro é de expectativa, pois no passado, segundo o governo, o impacto da conjuntura nacional, que fez despencar a economia em 2015 e 2016, pesou no cenário atual da crise nas finanças gaúchas. Esta receita de ICMS, que deixamos de ter anualmente em face da recessão, quando se compara com o déficit que nós estamos enfrentando anualmente, da ordem de 2 a 3 bilhões, podemos chegar facilmente à conclusão de que se nós tivéssemos um crescimento normal, como é a média dos últimos 20 anos no Brasil, o estado do Rio Grande do Sul não estaria enfrentando toda essa dificuldade que está passando hoje. O enfrentamento das dificuldades pela atual gestão do Piratini veio com o corte de gastos e o aumento do ICMS até 2018. Na conta da modernização, o governo reduziu secretarias e aprovou na Assembleia a extinção de instituições e fundações públicas, como a Piratini, da TVE e da FM Cultura. Nas receitas extras, a folha de pagamento foi vendida ao Banrisul e o governo aprovou o adiantamento de recursos. Também foi congelada a folha de pagamento, só mantendo os reajustes da segurança pública garantidos por lei anterior. Mesmo assim, o salário dos servidores passou a ser parcelado e depois ser pago com atraso, praticamente todos os meses desde julho de 2015. Tu oferece o teu serviço por 30 dias no final do mês, quando tu pensa que tu vai receber, nós temos esse desrespeito, que já dura 27 meses aqui no estado, primeiro de um parcelamento de salário e agora um atraso de salário. Como que vai deixar a família dele com problema, o filho, falta isso, ou não tem o gás, ou não tem a comida até, e vai para a rua prestar um serviço que é de alto risco, com a cabeça dele, às vezes, em outro lugar. A prioridade do governo do estado, desde o início de sua gestão, em especial a partir do momento que as dificuldades ficaram maiores, né, ele colocou como prioridade o pagamento da folha. Gastar 70% da receita com pessoal, mais juros e amortização da dívida é um dos pré-requisitos para aderir ao regime de recuperação fiscal da União. Pela regra do Tribunal de Contas do Estado, em 2017, o comprometimento com a folha foi de 61%, que não atenderia. O governo considera os critérios da Secretaria do Tesouro Nacional e soma auxílios como Vale Alimentação e creche, o imposto de renda na fonte e as pensões. Assim, chega ao percentual de 72% com o serviço da dívida. O impasse está em discussão na Câmara de Conciliação da Advocacia Geral da União após consulta ao TCE agora em 2018. O déficit da Previdência Pública é crescente no Rio Grande do Sul. Somou 10 bilhões e 500 milhões de reais em 2017, recursos que saem do caixa do Estado. E essa pressão ela só aumenta, então é isso que está puxando esse é um componente muito importante que está puxando nossas despesas todo ano para cima, acima da inflação. O que faz com que mesmo que as nossas receitas cresçam acima da inflação, ainda assim o descompasso permanece.
A razão ideal seria a contribuição de 3 funcionários da ativa para cobrir o benefício de cada servidor aposentado. Mas ao longo do tempo, a balança se inverteu. Em 2017, os ativos representaram 43% da folha, contra 57% de inativos e pensionistas. Na origem natural da pressão previdenciária está o envelhecimento da população, mas também a aposta em um Estado prestador de serviços públicos. O Estado do Rio Grande do Sul sempre foi um Estado de ponta na federação, graças a acreditar fortemente na presença do Estado na economia e no desenvolvimento da nossa sociedade. Todavia, isso tem um custo e tem um preço a ser pago, né? A tradição legalista gaúcha fortaleceu os quadros com mais carreiras de Estado do que cargos em comissão, por exemplo, que são de livre escolha e também exoneração. CCs, né? Os CCs teoricamente um funcionário que eu posso dispensar rapidamente. Então, na década de 90, por exemplo, no Nordeste, os estados conseguiram muitas vezes fazer ajustes rápidos, porque eles trabalham muito com essa variável. No Rio Grande do Sul, a gente tenta trabalhar com funcionários estáveis. Então, uma tradição. Por quê? Porque aí eu tenho uma continuidade administrativa. Uma empresa privada ela pode fechar e abrir. A memória é importante, mas geralmente essa memória é mantida pelos empresários. Enquanto que no Estado, a memória é do funcionário. O dirigente é que sai e entra. O problema que vai ter depois vai ser o momento quando há a crise e quando há um momento de aposentadorias e que depois começam a se pesar cada vez mais em termos de gastos e não se consegue aumentar mais o número de funcionários. Então, isso para e começa até a decrescer. As carreiras vieram com um plano de benefícios que previa para quem entrou até 2003 aposentadoria com salário integral. Depois disso, passou a valer a média dos maiores salários.